Estamos de volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje, numa edição mais que especial, em que recebemos como nosso convidado Dr. Raimundo Cândido Neto, que é advogado, conselheiro estadual da OAB-MG, professor de Direito Eleitoral da CEAP e da ESA e ouvidor eleitoral da OAB-MG. Conosco nesse programa, abrilhantando mais uma vez o nosso espaço, doutora Leidiane Gouveia, que é a nossa querida apresentadora. Dr. Raimundo, nós estamos discutindo aqui sobre eleições, mudanças nas eleições. Mas eu confesso que, às vezes, para o telespectador, as eleições elas passam uma ideia de não festa da democracia, porque a gente vê muita crise, nós estamos vivendo uma crise política, enfim, e isso, às vezes, afasta o cidadão da importância que é o pleito eleitoral. Mas, para a gente tentar ser objetivo, muito do que nós vemos da parte das eleições são as campanhas eleitorais, os candidatos já divulgando seus números e já fazendo suas propostas. Agora, e a parte que antecede esse período? Ou seja, como é que uma pessoa se torna candidato? Como é que ela se filia a um partido? Como é que funciona os bastidores das eleições? Perfeito. Em relação à primeira colocação, que o cidadão não vê como uma festa da democracia pelo descrédito, eu tenho visto aí rodando Minas Gerais o contrário. Por quê? Tem um fenômeno que nós estamos presenciando, seja no escritório ou seja pelas andanças da OAB, que é a candidatura de pessoas que nunca foram políticas. E aí eu acho que é o link para a segunda pergunta. Por exemplo, tem várias cidades de porte grande de Minas Gerais que candidatos serão ex-juízes, juízes, candidatos serão promotores de justiça, presidentes de OAB, são inúmeros os candidatos advindos aí da nossa instituição. Então a sociedade civil está, ao contrário do que alguns imaginam, participando efetivamente, seja lançando o nome para a disputa eleitoral, seja vigilante, como essa história dos comitês contra o Caixa 2, que é uma iniciativa da sociedade civil. Então eu vejo que a sociedade está participando. Não da forma como participou outrora, indo em showmícios, quando era permitido, recebendo e dando camiseta, enfim, participando de uma outra forma. E nós vemos isso com muita alegria. E esse link que você fez exatamente dentro desse contexto de essas pessoas que nunca participaram, como que elas participam, o caminho nacional é a filiação partidária. E a mini-reforma, já adentrando o tema, ela trouxe uma mudança. A mudança foi a de que antes o candidato tinha que estar afiliado, pré-candidato tinha que estar afiliado a alguma agremiação partidária, um ano antes das eleições, e agora são 6 meses. Então, houve um corre-corre aí entre março e abril para que novas pessoas, jovens ideias, jovens lideranças, pessoas que nunca participaram, se filiassem para poder concorrer ao pleito deste ano de 2016. Porque esse é o único caminho. O caminho a estrutura político nacional é toda partidária. Doutor Raimundo, só para a gente seguir nesse raciocínio. Me filiei ao partido político. Significa que eu já vou ser candidato? Ou eu tenho que passar por alguma, uma espécie de eleição interna? Como que funciona? As convenções são mais ou menos o que você disse, uma eleição interna. E as convenções são agora entre 20 de julho e 5 de agosto. O registro da candidatura é só lá até 15 de agosto. Então, o seu nome filiado será submetido a essa assembleia, que é a convenção. E aprovado, você será levado a registro pelo seu partido. Bem, como bem pontuou o doutor Rafael, hoje no Brasil nós vivemos uma crise política, né? E a Operação Lava Jato, ela trouxe um enfoque muito grande para a questão dos gastos em campanha. Nessas eleições de 2016, né, há novidades com relação ao limite de gastos na campanha eleitoral? Grandes novidades, profundas novidades. Até
as eleições de 2014, o próprio candidato fixava qual seria aproximadamente o gasto de sua campanha. E se extrapolasse, não havia muita, vamos dizer assim, punição e tal, porque ele próprio fixou. Hoje não. A mini-reforma que nós estamos tratando aqui hoje, ela traz que a Justiça Eleitoral fixará o limite máximo que poderá ser gasto na campanha. E aí, como parâmetro, para essas primeiras eleições sob a égide dessa legislação, o candidato poderá gastar até 70% do que a maior campanha gastou nas últimas eleições. E aí esse limite está já no site do TSE por cidade. Mas é importante eu frisar aqui uma particularidade, porque quase ninguém, principalmente de municípios menores, foi explicado aqui hoje que São João del Rei parece, a zona eleitoral contempla 7 municípios de menor número de eleitores, tem um limite mínimo, porque eu prefiro até explicar o que significa isso, eu prefiro até exemplificar. Se foi gasto aqui em São João del Rei R$500 mil na última campanha, a maior campanha para prefeito, 70% seria 350, ok? Mas, por exemplo, na cidade vizinha aqui foi gasto R$50 mil para prefeito, seria 35. Só que tem um limite, um piso mínimo. Então, era 35, o candidato poderá gastar até 100. E os vereadores, 10. E isso acontece muito, porque tem lugar que quem gastou mais para vereador gastou 3 mil, 70% seria 2.100. Não, é 10 mil. Então, o parâmetro é 70% do que foi gasto a última, mas tem um piso mínimo de 10 mil para vereador e 100 mil para prefeito. Mas, de qualquer forma, o que a lei diz, isso é só o parâmetro, é que é a Justiça Eleitoral quem fixará o valor máximo que poderá ser gasto. E hoje, esse valor já está no site do TSE e vai ser atualizado aí pelos índices da inflação. Só aproveitando aqui, falando sobre essa questão de gastos na campanha, essa mini-reforma, ela vem dizendo alguma coisa sobre como coibir, né, os caixas 2? Não. Por quê? Por que ela não vem trazendo expressamente? Porque ela, e com razão, ela fixa o limite. Então, o que suplantar tem penalidade pela própria Justiça Eleitoral. Suplantou o limite, penalidade. Mas isso é por dentro, né? O caixa 2, o por fora, é escuro, é obscuro, é escuso. Então, como que vai ser tratada a questão do caixa 2? Pela sociedade civil, pelos candidatos opositores, pelo Ministério Público Eleitoral, e aí é óbvio que é violação e infração, porque quando o caixa 2 for apurado, ocorreu o caixa 2, você vai somar o caixa 2 com o valor principal e vai suplantar, e aí terão as penalidades consectárias. Doutor Raimundo, aproveitando que nós estamos falando da questão de financiamento de campanha, de onde vem o dinheiro para financiar essas campanhas? Porque nós vivemos em tempos de Operação Lava Jato, em que as empreiteiras, né, são noticiadas todos os dias de onde viria esse dinheiro de campanha. E atualmente como funciona? Oficialmente e dentro da lei, hoje, ao contrário de 2014 para trás, é simples. A obtenção de recursos pode vir da pessoa física, doações de pessoa física, fundo partidário ou doações também de partidos, e aí vai haver uma diferenciação na hora da prestação de contas, e recursos do próprio candidato. E aí eu peço licença, inclusive, para tentar dizer o seguinte: a grande maioria absoluta dos candidatos a vereadores de cidades menores e tal, eles bancam sua própria campanha. Você já viu em eleições municipais doações vultosas de grandes bancos, de grandes empreiteiras? A verdade é que na maioria absoluta, eu faço até um paralelo com o jogador de futebol. Pô, jogador de futebol é rico, é milionário? São os da Série A, os que jogam no exterior. Isso é 1% da classe. Então, nas eleições municipais,
a grande maioria banca a própria campanha, é o vizinho, é o familiar, é ele próprio, etc. Agora, para responder sua pergunta também, hoje, dentro da lei, é pessoa física, partido e o próprio candidato. E, anteriormente, e aí a história da Lava Jato, do mensalão, dentre outros, as empresas estavam autorizadas a fazer a doação. Então, havia aí, isso inclusive é tese de defesa dos próprios políticos que foram envolvidos na Lava Jato. Na verdade, essas empresas que tinham contrato com governos e com administrações públicas repassavam um determinado percentual ou valor para abastecer esses caixas. Então, essa é a tese de defesa de quem está envolvido, não sou eu, não é o Ministério Público, não é ninguém que está falando. Então, o que entendeu-se? A Ordem dos Advogados do Brasil, através do Conselho Federal, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à doação de empresas, entendendo que isso desigualava e desequilibrava o pleito, dentre vários outros argumentos, inclusive um é esse, e o Supremo entendeu de fato que a doação por empresa é inconstitucional. E aí, a partir daí, o Congresso suprimiu do ordenamento jurídico eleitoral, inclusive na mini-reforma, revogando os artigos 81, que permitiam a doação de empresas. Então, hoje, para essas eleições, pela primeira vez, não haverá doação de empresa. Então, a gente espera que nós tenhamos dado aí um passo importante para evitar esse tipo de mal que assola o nosso país. Doutor Raimundo, mas você, na sua opinião, né, enquanto especialista em direito eleitoral, você acredita que essa proibição, né, de doação de empresas vai inibir esse tipo de conduta? Olha, para essa campanha, eu tenho propagado que sim, porque o empresário, ele tem, vou usar até um português mais próximo do que eles vêm falando, o empresário tem a desculpa perfeita para não doar. O empresário chega hoje, quando recebe o pedido de doação, ele fala, não posso doar de jeito nenhum, senão eu vou ser preso, o juiz Sérgio Moro e etc. É o que a gente tem ouvido. Então, eu acredito, com toda franqueza, que para essas eleições, esse dinheiro de empresa aí realmente não vai entrar, não, nem pelo Caixa 2. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, não saia daí.